que depois conseguiu tapar o nosso lado direito através de 2 defesas direitos que jogaram à esquerda, e dar os parabéns ao nosso adversário, ao treinador do nosso adversário, que foram melhores hoje. Perguntas da Bibiana Bolson, da ESPN Brasil, e do Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho. Abel, por que o Palmeiras caiu tanto de desempenho no segundo tempo? Poderia explicar por que deixaram um time sem um lateral de origem com a saída do Piquerez? Ora bem, aqui são 2 perguntas um bocadinho diferentes. A primeira pergunta, o jornalista tem uma visão. A segunda pergunta, o jornalista já tem outra visão. Eu volto a referir, nós nos dados estatísticos, nós conseguimos empurrar o nosso adversário para trás até o último terço. O nosso adversário defendeu-se bem, e respondendo concretamente a essa pergunta, sobre a fase final, nós tínhamos que ir à procura do resultado, tínhamos que arriscar, tirámos o Piquerez e metemos o Scarpa naquela posição, para ele mais o William fazer combinações do lado esquerdo, mas nós fomos muito mais fortes no nosso lado direito do que no nosso lado esquerdo a criar. Uma boa parte, por também o ponto, entre aspas, não tão forte do nosso adversário ser o lado esquerdo, e nós aproveitamos muito bem, quer com o Wesley, quer depois com a entrada do Breno. Faltou, como disse, na minha opinião, chegar ao último terço e definir melhor as ações que nós criamos. Eu lembro-me do William uma vez dentro da área, lembro-me do cruzamento, lembro-me do cruzamento do Scarpa, que nós temos os nossos três a entrar. Faltou, como disse, faltou estes pormenores no último terço, ter a capacidade de fazer mal ao nosso adversário, e depois, do outro lado, o nosso adversário fechou-se muito bem. As substituições do Renato foram nesse sentido, de que tornar a equipa mais compacta, mais defensiva, com 3 médios declarados no centro do terreno. Como disse, acabou com 2 laterais direitos à esquerda e acabou por nos fechar, de certa forma, o caminho para a baliza. Mas, como digo, na minha opinião, foi um jogo equilibrado, onde o nosso adversário errou menos e foi melhor. E por isso, dar os parabéns ao nosso adversário por isso. Gabriel Iocota, do Verdazo, ainda sobre substituições. Você poderia explicar qual era a ideia por trás da saída do Wesley e a entrada do Breno? Muito simples. Nós percebemos que era ali que estava os espaços, foi por ali que nós conseguimos chegar mais vezes dentro da área do nosso adversário e continuamos a meter força. Foi isso que aconteceu. A substituição do Wesley para o Breno foi para refrescar e continuar a pôr pressão em cima do nosso adversário. E volto a falar, dar os parabéns ao Renato Gaúcho, porque leu muito bem a substituição e acabou o jogo com 2 laterais direitos à esquerda, porque percebeu qual eram as nossas intenções. E isto é um jogo de gato e do rato. E dar os parabéns também ao treinador, porque soube tapar. Nós podemos falar aqui se foi competência nossa ou competência do nosso adversário a defender. Como disse, as substituições do nosso adversário foram sempre no sentido de compactar a equipa deles, e fizeram-no bem, e acabaram por fazer o 3º golo numa transição, coisa que são muito fortes em ações individuais. E o 3º golo é golo do Michael, suplente do Bruno Henrique. Leonardo Dais, Rádio CBN. Abel, o Palmeiras começou o jogo atacando muito bem em velocidade. Depois conseguiu controlar a posse de bola e precisou atacar de maneira mais posicional. Como que você avalia a produção ofensiva do time nesse segundo momento? Nesse momento em que tinha a bola e conseguiu impor o Flamengo para trás? Boa pergunta também. O jogo começa 0-0, né, e vamos as duas equipas à procura do golo. O nosso adversário, sabemos que o nosso adversário o Flamengo faz uma pressão, ou tenta fazer uma pressão alta na frente, e nós tínhamos essas 2 armas que podíamos explorar. Ou o jogo entre linhas para quebrar esta primeira linha de 6 do nosso adversário, que era o Arrascaeta e o Pedro logo na frente, mais os 2 centroavantes, mais os 2 pontas, quebrar esta linha, ou através de passe interior, que sempre que o conseguíssemos encontrar o Dudu e o Veiga, como disse anteriormente, e ter 2 jogadores a pedir à profundidade, sobre centro-esquerda o Rony, mais o Piquerez, e sobre o centro-direita o Wesley. Como disse, nós tínhamos 7 jogadores mais o nosso goleiro Everton para atrair o nosso adversário, para ter estes 3 à profundidade. Fizemos, na minha opinião, muito bem, conseguimos criar oportunidades e fazer chegar a bola dentro da área do nosso adversário, quer em cruzamentos, quer em remates, quer no golo que tivemos. Como disse, a primeira parte só peca pelo erro coletivo que cometemos, onde eu sou o principal responsável, que fique já aqui bem claro, porque a este nível, depois de fazeres um golo contra uma equipa, um elenco muito bem recheado de jogadores, volto a referir, o Michael
é o que tem jogado menos, quem joga é o Bruno Henrique, e é o suplente. Nós sabíamos que depois de estar à frente no resultado, não podíamos baixar o nosso foco e a concentração no segundo a seguir a fazer o do jogo. E para mim esse é um ponto crítico e é um ponto que nós, enquanto equipa, eu enquanto treinador e nós enquanto equipa, temos que olhar para ele e perceber que temos que melhorar para ganhar títulos. Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes e Luiz Henrique, NG 97. Abel, o que explica esse desempenho do Palmeiras contra o time misto do Flamengo depois de 2 semanas livres? Há uma explicação para a equipe não ter conseguido transformar esse período de treinos e descanso em melhora no futebol? Eu lembro-me de estar em Portugal, ainda eu não sonhava em ser treinador do Palmeiras, e lembro-me o que é que o Renato Gaúcho disse sobre Jesus, que treinava o Palmeiras, e não vou estar aqui a dizer o que é que ele disse. Portanto, para mim não há reservas, há um elenco, nós temos um elenco, construímos o nosso elenco, reforçamos de acordo com aquilo que achávamos que devíamos ter que reforçar e com as nossas possibilidades, e o nosso adversário também. Portanto, eu não olho muito para essa parte se tem reservas, ou jogam mais ou jogam menos. É um elenco contra o outro. Uma equipa não se resume com 11, resume-se com 24. Já vos digo qual é a minha opinião. Acho que devemos ter 2 jogadores do mesmo nível para a mesma posição. Essa é a minha opinião. Falei-vos no Michael e Bruno Henrique, não é? Entra um, sai outro. O Pedro substitui o Gabigol. O Pedro fez uma finalização, posso estar enganado, durante o jogo todo, uma finalização. E o futebol é isto. O futebol é eficácia e ganha quem comete menos erros. Vou voltar a referir. Parabéns ao Renato Gaúcho. Parabéns à equipa do Flamengo, e nós temos a certeza e a convicção que temos que fazer mais e melhor e temos que melhorar. Olhar para dentro, ver aquilo, aprender com este tipo de jogos. Os mais novos aprenderem que é preciso ter casca e aprender com este tipo de jogos. Eu tenho o primeiro golo do nosso adversário na minha cabeça, e a este nível não podemos cometer estes erros. Está aí um bom ponto de melhoria e onde temos que olhar e melhorar. Cláudio Ritt, Web Rádio Verdão. Abel, hoje o Luiz Adriano entrou e as jogadas não aconteceram mais pelo alto para que ele chegasse para cabecear ou finalizar. Como cobrar os jogadores se as jogadas não acontecem? Não, nós quando temos o Luiz Adriano já estávamos a perder 2-1, né? E, como disse, o nosso adversário foi tremendamente eficaz, o Pedro foi tremendamente eficaz, fez uma finalização e fez golo. Na primeira vez que foram à baliza, foram o nosso golo, a primeira vez. E depois nós fazemos as nossas alterações para arriscar, daí a saída do Piquerez, daí a entrada do Patrick, daí a entrada do Luís, daí o refrescar o corredor direito, que foi onde nós criamos oportunidades com o Breno. Agora, posso-vos dizer que nós chegamos mais vezes ao último terço do que o nosso adversário, mas depois falta esta definição. Não foi porque a bola não lhe tenha chegado, ou não foi porque ele não quis, não foi porque ele não se esforçou. Tem a ver também, como disse, o nosso adversário fechou-se com 3 médios, o Tiago Maia, o Arão e o outro jogador que me está a esquecer o nome, que veio do City, o João Gomes, e fechou com 2 laterais direitos à esquerda. Podemos estar aqui a discutir se foi ineficiência do Palmeiras ou a prevenção à perda de bola, onde os jogadores sabem que têm que estar encostados ao nosso adversário, fazer falta se necessário for. Vamos olhar para os erros que cometemos e, como digo, vou voltar aqui a referir, há muita margem para nós continuarmos a crescer individualmente e coletivamente e preparar-nos, porque estamos a 7 pontos do líder, isto é uma maratona, as nossas ambições, os nossos objetivos são exatamente os mesmos naquilo que tem a ver com o Brasileirão. Vamos lutar pelo título, isso é ponto assente, com mais dificuldade, com menos dificuldade, e temos ainda a Libertadores, temos ainda uma palavra a dizer. Leandro Bodaquian, Rádio Transamérica, última pergunta. Abel, muitos jogadores caíram de rendimento ao longo das partidas. Por quais motivos na sua análise? Eu tenho que referir e tenho que dizer que eu disse isto aos jogadores lá dentro, e quando falo da equipa, o principal responsável sou eu, quem assume a derrota sou eu, quem tem culpa sou eu. Agora nós sabemos internamente que temos que melhorar a nossa performance, porque eu falei antes do jogo as 4 dimensões: a tática, a técnica, a física e a mental. Hoje
a falta de concentração e foco no segundo golo, no primeiro golo deles, temos que melhorar isso. A parte física, vocês não viram nenhum jogador do Palmeiras com queimbras, nenhum, não viram nenhum jogador, portanto fisicamente estávamos mais que preparados. E depois vamos falar naquilo que faz diferença quando jogas com equipas do teu nível, que são os detalhes. Nestes jogos são os detalhes que fazem a diferença, mais do que a tática, porque também a faz, e nós estamos preparados taticamente, são os detalhes. E os detalhes dizem-nos que não podemos sofrer golos logo a seguir a fazer um. Isto não podemos. Não, isto é factual, não podemos. E depois a bola parada, podemos estar aqui a dizer que se treinamos, se não treinamos, nós, como disse, nós treinamos todos os momentos de jogo, todos aqueles que têm que ver com o aumento da performance da nossa equipa. O bom disto tudo é que a prova do jogo de hoje é que há muita margem para nós melhorarmos e crescermos individualmente e coletivamente. E vou voltar a referir, dar os parabéns ao nosso adversário pela vitória. Hoje foram coletivamente melhores, dar os parabéns ao Renato Gaúcho e eu assumo total responsabilidade pelo resultado de hoje. Obrigado, professor. Família Palmeiras, uma boa noite. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Oliveira e tenho um convite para fazer. No próximo dia 15, quarta-feira, a partir das 9 da noite, aqui no Arena Web tem Flamengo e Grêmio, Copa do Brasil e a decisão. Só um passa, a vantagem é toda do Flamengo pelo primeiro resultado conquistado lá no jogo de ida, mas tem a volta. Na próxima quarta-feira, a partir das 9 da noite, aqui no Arena Web. Eu espero por vocês. Arena Web. O futebol com mais emoção, entrevistas, notícias e informação. É na Arena Web, o canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. 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 Siga o nosso canal do YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.